Eu sou incansável. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Vamos aí comentar finalmente o resultado dessas eleições no primeiro turno. É tanta coisa para falar, eu não preparei roteiro aqui, então vai ser, né, o que eu já analisei desse cenário. E o cenário é positivo, né, para o presidente Jair Bolsonaro. Existem algumas coisas estranhas, mas no todo, ontem foi uma grande vitória para o bolsonarismo no Brasil, né? Uma grande vitória, acachapante, avassaladora, tirando algumas exceções. Eu vou tentar falar de todas elas aqui, né? Mesmo sem roteiro. Vamos lá. Lembrando para vocês, né, que esse canal aqui é mantido com a colaboração de vocês. Inclusive, tem o processo do Haddad, né, por ser chamado de pior prefeito do mundo, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo processando aqui o canal. Então a gente precisa... eles gostam de dinheiro, se não me engano está em 20 mil reais aí que eles querem da gente. Então você pode ajudar a gente através do Pix aí. E o Haddad, inclusive, vou começar pelo Haddad, né, já que esse pilantra está processando aqui o canal, a coligação dele. Uma coisa que nós pudemos ver foi a completa, né, falência desses institutos mentirosos, que nós sempre dissemos aqui no canal Vista Pátria que eram institutos mentirosos. O único que acertou aí, né, foi o Paraná Pesquisa, que cravou certinho o resultado da eleição. Nós temos uma grande novidade, né, que é, nesse caso, o Procurador-Geral da República dizendo que vai abrir uma investigação criminal contra os institutos de pesquisa. Então, essa é uma grande notícia nesse exato momento. Além disso, está sendo preparada uma CPI, logo após as eleições, uma CPI para tratar dos institutos de pesquisas que manipulam, e ficou comprovado que eles manipularam. Como é que foi comprovado? Ele não pode ter tido aí uma... Porque essa é a desculpinha, né? Que eles gostam de amparar os institutos. Não, mas talvez tenha sido alguma movimentação na reta final. Uma pinóia. Nós vimos erros discrepantes, como o do Haddad, por exemplo. Haddad em primeiro e o Tarcísio, né, ficando atrás. A realidade se comprovou como o Tarcísio ali em primeiro lugar e vai ganhar para o governo de São Paulo. Né? Tivemos aí o Marcos Pontes eleito, né, para o Senado em São Paulo. Inclusive, isso aí é um ponto interessante que eu gostaria de falar. A vitória acachapante, né, do bolsonarismo. O general Pazuello, aqui no Rio de Janeiro, foi eleito o segundo deputado federal mais votado do Rio. Então, ele que foi ministro da Saúde. Nós tivemos em São Paulo o secretário de Cultura, Mário Frias, eleito deputado federal. Ricardo Salles, eleito deputado federal. Nós tivemos o vice-presidente Mourão, eleito senador. Inclusive, essas pesquisas mentirosas diziam que o Mourão ficaria, né, em terceiro lugar. Vejam só a discrepância. Né? Nós tivemos também as pesquisas atrapalhando o candidato do Bolsonaro para o Senado lá no Paraná, né? E aí muitos fizeram a intenção de voto no Moro, e o Moro, que também foi foi ministro do presidente Jair Bolsonaro, e agora na reta final, ele acabou indo aí pro lado do presidente, apoiando o presidente. Inclusive ele e o Deltan, né? O Deltan também fez um vídeo, foi eleito deputado mais votado do Paraná, e fez um vídeo apoiando aí o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, esse é um momento de união, né? Será muito importante que você faça o seu trabalho de formiguinha aí para podermos alcançar os votos. Porque ficar naquela questão da fraude, eu posso apontar vários pontos aqui eu posso apontar para vocês vários casos estranhos, né? Como, por exemplo, o Rogério Marinho, que é ministro do Bolsonaro, foi eleito para o Senado e ele teve mais votos do que o próprio Bolsonaro. É esquisito. É esquisito. É questionável. Como é que o Nicolas Ferreira e o Bruno Engler e o Zema têm mais votos que o Bolsonaro? Né? Mais votos não, mas eles demonstram essa força, né? O Bruno Engler e o Nicolas, e o Zema, no caso, aí, indo, né, em primeiro lugar para o segundo turno, e o Bolsonaro tendo menos votos. Coisas estranhas, coisas estranhas. Mas o que está nas nossas mãos para poder mudar isso nesse exato momento?
né? O que você pode fazer de fato sobre essas circunstâncias estranhas? Você não tem poder, você não tem ingerência sobre isso agora. Então nós temos 20 dias para poder trabalhar para salvar o Brasil. Porque sabemos muito bem que a reeleição do presidente Jair Bolsonaro é a salvação do Brasil. Senão viraremos uma Venezuela, né? Isso aí é um fato. Então é ir para a rua pedir voto, é conversar com o teu vizinho, é conversar com o teu colega de trabalho. Você não precisa ficar argumentando, apenas peça o voto e você ressalte a importância do comparecimento, né? Porque se as pessoas comparecerem às urnas para votar, muita gente não votou, né, nessa eleição, porque achando que a coisa já estava definida. Então, explique para essas pessoas, faça o trabalho de boca a boca, tem 20 dias para isso. Isso está nas nossas mãos. Essa questão, né, de urna e tudo, da urna e fraude e tudo mais, bem, ainda tem a apuração das Forças Armadas que ainda não saiu o resultado, inclusive o próprio presidente disse que aguardaria isso para poder falar sobre a lisura das eleições, mas isso aqui nós não temos poder para isso agora. Existem pessoas trabalhando em cima disso. O que nós temos que fazer é o que está nas nossas mãos. Eu aqui trazendo informação para vocês e vocês fazendo um trabalho de formiguinha aí nesses próximos 20 dias. Mas vamos falar aqui do apanhado, né? Omar Aziz foi expelido lá no Amazonas, não ganhou para o Senado, então foi extirpado aí da vida pública, mas em compensação o Amapá elegeu Alcolumbre, né? Nós tivemos também figuras aí como a governadora lá do GOP, Fátima Bezerra, vencendo em primeiro turno, né, no Rio Grande do Norte. Então tem esses resultados aí incompreensíveis, inclusive a Bahia colocou o candidato do presidente Jair Bolsonaro em terceiro lugar com 10%, e, além disso, está com a diferença de 4 milhões de votos do Bolsonaro. O Lula deu 70% na Bahia. A Bahia é o estado mais discrepante da realidade brasileira, né? Então, é entender o porquê isso aconteceu na Bahia, né? Então, a campanha do presidente Jair Bolsonaro, obviamente, vai tentar diminuir essa diferença aí na Bahia, né? Vai com tudo para essa campanha. O Minas Gerais, o Romeu Zema deve atuar do lado do presidente Jair Bolsonaro. O Cláudio Castro, que foi mais um aí que o Datafolha e o IPEC tentou passar a perna, né, para poder favorecer o Marcelo Freixo, venceu em primeiro turno, né, venceu de lavada, uma vitória grandiosa do Cláudio Castro, que acabou de dar notícia, né, ele acabou de pronunciar dizendo que vai apoiar o presidente, vai fazer campanha para o Bolsonaro todos os dias. Então, ponto importante aí, né, desse apoio. Aqui o Daniel Silveira ficou em terceiro lugar no Senado, o Romário foi eleito. A direita teve uma vitória, né? Se for colocar os votos do Romário como voto de direita, foi acachapante contra o Molon, que ficou em segundo. Então o Romário está eleito. Inclusive, falar nisso, né, essa renovação do Congresso. Dê uma olhada aí, ó, nesse gráfico que eu vou colocar na tela para você. Você vê como aumentou e como a esquerda está preocupadíssima com isso. Por quê? Agora, o Senado, dos 27 candidatos ao Senado, 20 foram apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro. São 20 senadores que vão entrar agora, que são da base do presidente Jair Bolsonaro. E a própria UOL, próprios analistas aí de esquerda estão preocupados. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, né, mandou recado para o Pacheco hoje nos bastidores, né, e para eles se manterem alerta, porque agora com esse novo Senado que vem, a chance de acontecer um impeachment de um ministro do Supremo é grande. E o presidente sabe disso, porque o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele falou ainda há pouco, né, no seu tweet, dizendo que a vitória, uma grande parte dessa vitória para libertar o Brasil já foi feita. E ele está falando do Senado Federal, né? Então, agora a gente tem um Senado, vamos ter a partir do dia 2 de fevereiro, um Senado que pode sim bater de frente com esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, é importantíssimo a eleição do presidente Jair Bolsonaro a essa altura do campeonato, tá? Então, nós temos aí também o Jorge Seife, secretário da Pesca, que foi eleito lá em Santa Catarina. O Mourão, como eu já falei, o Onyx Lorenzoni quase ganhou no primeiro turno.
mais um erro das pesquisas aí, né, tentando desfavorecer o candidato de direita. Então agora ele vai, povo gaúcho, vocês vão encarar aí o cara que fechou gôndola de supermercado? É mais do que nunca a hora de votar em Onyx Lorenzoni, né? Nós tivemos aí, por exemplo, o Alan Lopes aqui, eleito deputado estadual no Rio de Janeiro, Gustavo Gai, eleito deputado federal por Goiás, né? Tivemos também, quem mais aqui, estou esquecendo de alguém? Nós tivemos essa grande quantidade de governadores pró-Bolsonaro. Espírito Santo decepcionou mais uma vez no governo, mas em compensação elegeu Magno Malta para o Senado. Então é uma renovação grandiosa que nós temos nesse exato momento. E o que parece, fazendo a análise aqui, é que essa esquerda chegou no teto, né? Então o Lula dificilmente ele vai conseguir arrancar votos de mais algum lugar. Então é muito importante que nesse exato momento, né, o Bolsonaro aí, ele faça esse discurso agregador. E ele está reunido no momento da gravação desse vídeo com o seu QG de campanha justamente para poder fazer isso, traçar as estratégias. Ele deve basear São Paulo, Minas e Bahia, né? Deve ser o foco aí do presidente Jair Bolsonaro. A Bahia, pelo menos, diminuir essa diferença do Lula. E Minas Gerais será fundamental aí. Então, a campanha forte em Minas Gerais. Né? Mas o resultado, né, como um todo, foi bom. Tá? É só ver o que a Globo News está falando. Né? Eu sei que vocês aí que assistem ao nosso canal não assistem Globo News. Mas se vocês verem lá, a análise deles, tem algumas, vão pipocando algumas no Twitter, a gente acaba olhando, né? É que, de fato, o bolsonarismo venceu. E mesmo que o Lula consiga ganhar, o que eu acho difícil, aí nós temos aí uns pontos, né? Eu sei que o vídeo está ficando longo, pessoal, vou tentar já encerrar, tinha muito mais coisa para falar. Depois, quem sabe, a gente faz uma live aí mais longa para poder enquadrar tudo. Mas mesmo que o Lula seja eleito, né, o que Deus me livre e guarde não vai acontecer, com esse Congresso que tem aí, ele sofre impeachment. Vocês já pararam para pensar nisso? O presidente Jair Bolsonaro, ele fez a maior bancada desde 1998, que um governo não conseguia fazer uma bancada desse tamanho. Então, o Lula não se sustenta no poder, ele sabe disso. O Lula, ele sabe que ele perdeu. Mesmo que deem votos para ele ir tomar posse, o Congresso não governa com Lula. Então, nós temos aí, né, um cenário muito favorável para o presidente Jair Bolsonaro. Basta diminuir esses 6 milhões de votos aí, virar o jogo, e isso vai acontecer com o nosso trabalho, com o meu e o seu trabalho. Aqui foi Alan Frutuoso, o vídeo tinha mais coisa para falar, mas senão vai ficar muito longo, já está chegando em 13 minutos. Eu sei que vocês gostam de vídeos mais curtinhos, depois eu faço uma live para a gente fazer uma análise mais completa, tá bom? Muito obrigado por você que assistiu até aqui, forte abraço, tchau, tchau.